deixa eu te falar, é 6 meses para integração e aí a gente começa no laboratório. Eu não consigo fazer, o meu prazo de laboratório é mais ou menos isso. Então, Rose, mas na época eu conversei com uma funcionária sua e a própria funcionária deixou claro que teve um problema no laboratório de vocês, aonde por isso atrasou algumas entregas. Mas se é dentista, você sabe, laboratório, ele demora. Não, desculpa, Rose, é que eu não trabalho dessa forma. Ele me deu o prontuário da minha sogra e tá escrito assim, ó, exodontia de raiz residual. Rose, você é dentista? Já dobrou o microfone já? Tá. Oi, Olá, tudo boa bom? tarde, Boa tarde, tudo bom? Vocês estão bem? A gente está aguardando a Rose. Tudo bom? Prazer, Davi. Tudo bom, Ingrid? Tudo bem, só um minutinho. Você já nos atendeu anteriormente? Tudo bom? A senhora tá bem? Você, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Obrigado. Aí você tirou a panorâmica dela, né? Uhum. Que ela pediu. Agora a gente vai aguardar para ver se tem a panorâmica inicial. Aí aqui, na forma como que ela tá, é onde que mostra a prótese que ela fez. Sim. Tá. Observa o mãozinho, tá vendo? Esse daqui pode ser que esteja solta na peça, mas é só uma avaliação mais completa para saber mesmo o que de fato tem que fazer. O que de fato o meu dentista já tinha avaliado e já tinha falado o que tem que ser feito é a troca da parte das coroas, né? Porque como soltou várias, não tá no formato legal. A parte de fixação, Isso. tá normal, tá correto? Então, tem que avaliar. Ele falou que talvez a barra tenha que ser uma barra um pouquinho mais grossa, né? Mas Tá. tudo isso tem que ser feita uma avaliação mais complexa. Somente com a panorâmica não dá pra ter tanto diagnóstico assim. Tá. Olá, tudo bem? Boa tarde. Oi, tudo bom? Posso levar a paciente? Vai ela, tá? Ela vai junto, que é a doutora. Estamos com a doutora de radiografia, tá tudo lá. Você fica aí, Arthur? Fica aí aguardando. Oi, doutor. Você tá bem? Prazer. Prazer, doutor. Você tá aqui? Bem, Tudo jóia? prazer, doutora Prazer. Ingrid, como vai? Vamos lá, que podemos ajudá-los? Doutor, você conhece já o caso da minha sogra? Sim. Bom, vamos lá. Ela teve alguma rejeição de um implante, onde foi recolocado, né? Sim, aham. Veio a parte de coroas Vocês querem dela. sentar? Não, tá Não, também, tá doutor. tranquilo. Obrigado. E a partir do momento que fez as coroas, foi onde causou tanto dos problemas dela. Porque essas coroas, elas estão soltando com frequência. Uhum. Outro questionamento da minha sogra foi que quando ela fechou o procedimento com uma moça, que ela não se recorda o nome, que foi uma moça que fechou o plano de tratamento dela, foi vendido para ela os dentes da melhor qualidade, doutor. Que seria os implantes de porcelana e não de resina. E aí ela colocou, os dentes ela começou a soltar, de antemão ela queria que resolvêssemos lá no consultório, eu falei, não, você tratou lá, vamos tentar resolver lá. A gente veio aqui em algumas vezes, foi colocado alguns dentes nela, porém todos os dentes que foi colocado nela foram dentes provisórios, né? Foi feita o implante em resina e foram feitos provisórios em resina os dentes que soltaram. E o que acontece? A minha sogra ela não tem mais segurança de comer, ela não tem mais segurança para se alimentar, e aí a gente tem que ver essa parte das coroas dela. Eu tô vendo, inclusive, com a panorâmica dela, ó, a gente fez, né, a panorâmica dela como a Rose, é Rose, né? A Rose solicitou. Isso, a Rose pediu pra gente fazer a panorâmica, a gente fez a panorâmica aí.
E de antemão a gente queria dar uma forma para poder resolver essa situação dela. Tá, vamos lá. Agora deixa eu só explicar algumas coisas técnicas para vocês poderem entender. O protocolo em resina, ele não é um protocolo provisório. Ponto. Isso eu estou falando porque existem dois tipos de protocolo. Um protocolo feito em cerâmica e um protocolo feito em resina. O protocolo do tipo Brandmark, ele é um protocolo feito em resina. Isso é técnica dele, por isso que é o nome dele que foi feito isso. E é o que foi orçado para ela. Tem uma avaliação, se vocês quiserem ver, não tem problema nenhum em relação a isso daí. O que eu orientei para ela, assim, entregue a prótese dela, ela tem ausência dos dentes posteriores, o que gera o quê? Uma sobrecarga nos dentes anteriores dela, porque ela não tem os dentes de trás. Eu expliquei isso para ela, vai precisar fazer uma prótese de baixo. Precisaria fazer uma placa de bruxismo para estar usando, para quê? Para ter uma proteção até que ela não faça prótese ou passar ali na parte de Ela baixo. tá usando a placa. Não, tudo bem. Aí foi quando ela veio pra cá, ela falou, não, eu tenho uma parente minha que vai fazer. Eu falei, não tem problema nenhum, só execute ela, porque se não tiver, vai acabar dando sobrecarga e vai acabar perdendo os dentes. Foi quando ela acabou vindo pra cá, e até o Dr. José atendeu ela, que acabou perdendo, o dente quebrou, perdeu-se o dente, e aí o doutor, lógico, como não é um dente comum que temos aqui, seria até pela coloração dos outros dentes, se você for ver a boca dela, não tem um dente aqui. Aí o doutor só para não ficar com dente, falou, não, vou realmente colocar um dente para você, para não ficar com nada. Mas orientou que ela precisaria fazer a placa. Sim, mas aí esse dente, esteticamente, não está deixando ela satisfeita. Essa disjunção de um dente de uma cor, outro dente de outra cor. E aí quando ela veio aqui, dentro da garantia, quando havia soltado, ela veio que tentar resolver, e de antemão falaram, a gente vai colocar um dente provisório, se a senhora quiser um dente igual, já está aí, a gente te vende a R$400. O que estava dentro da garantia. Não foi nada disso, assim, ela estava aqui, eu falei para ela, faz essa placa, porque se você não tiver a placa, eu vou colocar algum dente como o doutor colocou e vai gerar sobrecarga novamente. E aí vai acabar quebrando o dente novamente. Eu falei, doutor, aqui na parte das anotações dela, inclusive, a minha sogra ela veio com um dente. Esse modelinho, inclusive, foi um modelinho que eu tirei um pouco antes dela vir aqui, né? Que aí depois ela perdeu esse dente na frente. E aí o que acontece? Aqui no prontuário dela tá só anotado exodontia de raízes residuais, né? Como se minha sogra ela não tivesse vindo com coroa na boca. Deixa eu só explicar. Eu não fiz as extrações dela, mas eu lembro um pouco no caso dela, assim, em relação a isso. Ela tinha os dentes anteriores que estavam quebrados, principalmente por quê? Por causa dessa sobrecarga que ela estava tendo. Que aconteceu e continuou, independente disso, porque a reabilitação posterior dela não existiu. Entende? E a sobrecarga continuou da mesma forma. Entendeu? Foi orientado para ela poder fazer esse processo. Entendeu? Sim, sim. Então, doutor, vamos lá. Hoje, para resolver a situação dela, o senhor quer fazer uma avaliação, ver como é que está essa prótese que vocês colocaram? Não, é isso que eu falei assim, para mim, isso eu coloco para poder avaliar, porque eu sei que eu entreguei a prótese dela. Sim. O problema do dente, eu falei para ela, colocando na parte da placa, eu trocaria o dente dela que foi trocado, porque o dente dela ela engoliu. Entende? Não é que ela... Mas não foi apenas um, né? Não foi apenas um dente. Foram vários. Não, mas isso é isso que eu estou falando. Isso, com o passar do tempo com o uso, sem a reabilitação posterior, isso vai acontecer. Então, aí se o Doutor, senhor... mas a gente só não fez a reabilitação dela nos dentes posteriores porque a gente está tentando resolver a parte dos anteriores. Porque, inclusive, a cor que colocaram nela foi uma cor que não foi conversado com ela, não foi falado. E a gente quer, inclusive, clarear esses dentes embaixo. Então, assim, a gente está tentando resolver para aí sim a gente ir para a parte de baixo. Então, a nossa questão agora, a gente tem duas arcadas, arcada superior e arcada inferior. A gente está falando de uma arcada superior, é onde vocês fizeram tudo bem, mas assim, a arcada elas não são distintas, elas trabalham em conjunto. Sim, concordo com você. Se você não tiver a oclusão satisfatória na parte de baixo, está gerando sobrecarga na parte anterior. Sim, desde que a paciente ela não use uma plaquinha, desde que a paciente não esteja fazendo um tratamento certo. Mas foi isso que eu orientei a ela a fazer a placa. Você chegou a trazer sua placa, Tânia? Nunca trouxe pra mim, não. Mas a placa dela tá aí. Não, tudo bem, mas você fez Não, nem depois. precisa colocar, só pra mostrar. Porque eu lembro que eu coloquei. fiz depois que caiu um, lembra também? Aí a gente fez a placa e soltou mais 2 ou 3. Então, mas entenda assim, ela não passa 24 horas por dia usando a placa. Quando ela está fazendo a mastigação, a sobrecarga está gerando sobre isso. Doutor, ela tá tomando medicações à base de CBD.
Não, tudo bem, mas Então, assim, a gente já tá trabalhando o bruxismo dela. E ela tem lente de contato. O senhor entende que a resistência de uma lente de contato, ela é muito mais frágil do que uma coroa de resina. E os dentes inferiores dela estão tudo íntegros sem estar quebrado. então, depende porque, assim, a mordida sua, a parte inferior, ela morde na parte de dentro da parte superior. A sobrecarga no dente superior, ela é maior do que na parte inferior. Então, assim, a lente sua que você tá aqui na parte inferior, não tem problema nenhum de ter a lente aqui. Só que a mordida de baixo, ela não morde em topo, ela morde na parte de trás do dente de cima, que é onde gera sobrecarga, que ela acaba quebrando o dente. Eu acho que ela geraria sobrecarga se fosse topo a topo. Nesse caso, com a vaca. Não, mas assim, a mordida assim é físico. O dente tá aqui. Ela não morde aqui, ela não morde pra frente, ela morde atrás do dente. Sim, porque a mordida certa é uma caixa de sapato. E aí o que acaba acontecendo? Como ela não tem os dentes posteriores, gera sobrecarga demais nos dentes da frente. Por Mas isso diante precisa- dela fazendo tratamento de bruxismo, porque Então, se ela mas já o tá fazendo tratamento de tratamento de bruxismo, eu falo isso porque assim, eu trato isso. O tratamento de Eu também bruxismo trato. precisa da reabilitação, que é o principal fator que desencadeia o bruxismo. Então, ela está fazendo a reabilitação comigo. Não, mas ela não está agora. É isso que eu tô falando. Ela já tá com a prótese, tem mais de 6 meses, não sei quanto tempo tem. Então, mas foi em pouco menos de 3 meses deu o primeiro problema. Então, É que ela já tá vindo aqui Com 15 retiradamente. dias caiu o primeiro. o que, é isso que eu estou explicando, mas na entrega eu orientei. Eu falei, precisa fazer a placa. Sem a placa não tem como, a sobrecarga vai acontecer. Ó, mas eu vou falar. Aí aconteceu de vir várias Mas é vezes. uma coisa pro Pode senhor, falar. eu conheço um monte de gente que fez aqui e eu perguntei, tem esse problema Então, não. mas entenda assim, Porque ó. quando a gente vem, vocês não falam isso, que tá faltando dente atrás, que eu tenho bucho, só fala que vai ficar tudo bem, né? Vai Entenda dar assim, tudo ó. É isso certo. que eu Aí falo assim, na depois, avaliação, da mesma forma como você faz uma avaliação, o paciente ele pode avaliar e falar assim, eu não quero fazer o tratamento de baixo, eu quero só recuperar a parte superior. nossa, minha vizinha lá pagou na época, deixa eu falar pra você, era a época da febre, ela pagou 30 mil no dela. Até hoje não caiu um dente. Tá Ela bom, mas a é questão não é essa. Doutor, ela tem 78 anos. doutor, Aí eu fui perguntar pra ela, ela falou, ai, ela já deu demais nesses bicheiros ainda. Ela falou, Não, mas assim, 78 anos, eu falo sempre, há muitos fatores envolvidos. Força mastigatória, idade, a força da paciente é diferente do que você tem. Doutor. O bruxismo de um paciente é já totalmente tem diferente. 78 do- anos, Doutor, uma coisa em cima e quantos anos a senhora tem? Só pra- 59. Quanto? 59. 59 anos. 59 anos. Eu só vou mencionar aqui alguns erros que foi cometido aqui na clínica. Uhum. O primeiro, foram na casa dela cobrar. Ela veio aqui, fez uma avaliação, foram na casa dela e fizeram a parte de cobrança, que isso já não é válido. Segundo, venderam para ela porcelana e entregaram resina. Eu sei porque quando ela fechou aqui as coroas, ela me avisou e eu falei, Tânia, cuidado para não te colocarem resina da pior qualidade. Ela falou, não, me venderam tudo da melhor qualidade, confiou. Segundo. Terceiro, não entregaram nota fiscal. Em nenhum momento deram nenhum recibo, nenhuma nota fiscal. Quarto, entregaram uma prótese mal adaptada, que era a prótese provisória para ela ficar, sem ficar com dente, ela ficar com uma prótese. Essa prótese ela não ficava na boca dela, ela só caía. Quinto, o implante as coroas soltando toda hora, que foi essa questão. Toda vez que ela vinha aqui, cobravam para recolocar, a não ser um dente de coroa totalmente provisória, que esse a gente faz aqui na clínica mesmo. São essas coisas que você está me falando, que assim, tecnicamente eu estou falando, os implantes estão aí, foram recolocados, o que ela contratou, a prótese está aí na boca, a única coisa que tem foi em relação a esse dente dela, que realmente, soltou, mas eu orientei ela. Só que, doutor, não foi um dente, foram É isso que vários eu não dentes. estou falando pela quantidade, eu estou falando pela situação porque ela não estava com o uso de placa e aí o dente vai gerar uma sobrecarga. Que nem você está falando, eu estou tratando bruxismo, mas sem reabilitação dentária. Não existe possibilidade de você fazer um tratamento Doutor, de para mim bruxismo. realizar uma reabilitação dentária na parte posterior, eu preciso primeiro concluir a parte superior, que infelizmente não foi eu que fiz. Infelizmente isso não se O que quer. nós temos aqui, doutor, isso aí, se o senhor quiser dar uma avaliada nela, é o produto dela, né, que foi a contratação da prótese, eu não sei. Até perguntei para a doutora, perguntou técnico, essa cirurgia aqui, ela que eu fiz que dia, eu não sei. Eu estou falando tecnicamente para você poder entender. Se não tivesse, ela não conseguiria estar Tá, com a agora, a prótese dela, a prótese que ela tá na boca dela, não é uma prótese, não é um produto que está cumprindo a finalidade Esteticamente dele. bom, não tá funcionalmente bom. Então, mas é isso que eu estou falando para vocês. Ela veio para cá com um dente quebrado, aí quer dizer, que ela veio sem o dente, ela não estava nem com o dente aqui, ela perdeu o dente. Não foi nem que eu que atendi ela, foi um outro colega, porque aí foi colocar o dente.
Aí foi orientado para ela, faz-se a placa para poder recolocar um outro dente, para poder estar com a proteção dela. E reabilita e coloca os dentes posteriores. Foi sua orientação. Ela falou, não, eu vou conversar porque eu tenho uma parente que eu vou fazer. Eu falei, Ela fez, em coisa de 20 dias, a gente entregou a placa dela, e de antemão, depois de 20 dias, ela já estava com mas a não placa. foi 20 dias da época que ela fez a prótese. Em 15 dias soltou o primeiro, doutor. Mas eu orientei ela, só que aí ela falou, não, eu vou vir. Ela veio algumas vezes comigo, eu falei, tem que ser feito a placa? Não, eu tô vendo, fazendo a cotação com a minha parente para ela poder fazer. Eu vi falei, uma vez tudo bem. só com você. Você pôs. Mas aí você passou Aí, outra vez com A o gente doutor, decidiu parar de vir aqui a partir do momento que ela foi mal atendida. Aí ela falou, eu não tô me Em qual sentindo... momento, tipo, que, assim... eu- Não tô dizendo por você, doutora, ela foi mal atendida na clínica. E aí ela não se sentiu mais confortável. Tanto que o último dente que soltou, quem arrumou fui eu. Eu arrumei pra ela. Só que assim, esteticamente, funcionalmente, não está bom a Mas eu parte estou dela, entendeu? voltando a falar para vocês tecnicamente, enquanto ela não fizer a reabilitação da parte de baixo, a sobrecarga vai ficar na frente. Por quê? Os dentes molares, que são molares, são os dentes maiores, eles são feitos para mastigação, para gerar... Tá, mas isso foi informado para ela? Para ela, eu escrevi Foi pra não, ela. que eu tinha que arrumar embaixo, foi não. Vou mostrar aqui para O vocês. que na panorâmica dela Aí eu inicial, assinei doutor? uma coisinha. Então, mas uma né, coisa então. assim, a panorâmica assim, você imagina que o paciente vem fazer uma avaliação comigo. Ele está focado nisso aqui porque ela tinha um dente quebrado na parte de cima. Ela só quer mexer na parte de cima. Eu não vou vender o tratamento porque ela só quer fazer tudo. Não existe isso. Não, doutor, eu não tô te questionando isso. Eu tô te questionando a panorâmica inicial dela. Quando ela Então, veio. isso que eu tô falando. Eu não atendi ela. Eu tô falando pelo relato que ela me Tá, mas eu na assim, clínica. é que eu tô ouvindo muito vocês que Sim, são sim, técnicos. sim, sim, A sim. minha parte é a parte apenas da lei, a aplicação Sim, da lei. sim, sim. O produto dela aqui não tá cumprindo a finalidade. Não é um produto que o senhor está falando que ela teria que fazer um tratamento a mais, colocar uma placa, pelo que eu estou entendendo. Pra ter uma proteção melhor. Isso. Ela já usa essa placa dele, vale lembrar. Não, mas não é só a placa. É isso que eu tô orientando. Não é somente a placa. Se fosse somente a placa, seria uma coisa, mas ela, entenda assim, ela não fica 24 horas com uma placa. A placa... E ela também não mastiga 24 horas. Os dentes soltaram Mas dela. assim, entenda uma coisa, no tá bom, decorrer do não dia. faz isso, mas assim, por que que um lutador de boxe ele usa o protetor bucal? Para quê? Para poder dissipar a força de impacto. Ele não fica usando isso 24 horas por dia, ele usa especificamente para isso. Ela não está usando a placa 24 horas por dia, ela usa quando está indo dormir, porque é onde ela não tem controle de ficar com a boca aberta e é onde ela pode dar atenção ou ficar rangendo os dentes. E é isso que acaba protegendo. Mas essa placa ela já usa, certo? Está usando depois de um tempo que foi entregue. Então. E aí isso, decorrentemente disso, vai gerando a sobrecarga. Então, mas o problema é o seguinte, se a prótese dela não está cumprindo a finalidade, porque vários dentes dela estão sendo estão soltando. Né, ela precisa de uma correção. Ela tentou entrar aqui para ter o direito à garantia dela, porque é direito. Então, Mas o problema é que estavam cobrando dela. Então, aí o que eu falei pra ela, eu falei, faça-se a placa, porque assim, na época ela tinha um dente só que estava solto, eu não sei agora como tem. Um dente solto, eu falei, não tem problema nenhum, faz-se a placa, procura lá, ela falou que ia procurar ela, não tem problema nenhum, faz-se a reabilitação da base de baixo, pra quê? Pra quando gerar sobrecarga pra trás, não ficar sobrecarregando na frente, por quê? Qualquer dente que você tirar sem estar usando a placa, vai gerar sobrecarga. Tá. E aí não tem como, não adianta, se eu colocar um dente, fazer uma próxima e colocar agora, ela vai ter o mesmo problema. Tá. É o seguinte, eu explicou a sua avaliação técnica, ela explicou a avaliação técnica dela, né? Só que ela continua com problema. O CDC, né, o CDC respalda ela através do artigo 35, tá? O artigo 35 vai falar que ela tem direito, ela pode escolher ou então a substituição do produto por um outro da mesma qualidade, ou então o reembolso dela. Só você poder entender, na época, ela tá aqui, eu falei pra ela, não teria problema nenhum. Pra mexer, eu tiraria a prótese e mandaria pro laboratório pra poder mexer na prótese. Aí ela pega essa dente de novo, entendeu? Então, mas assim, aí ela falou, não quero mexer. Tá, o que ela quer hoje é desfazer essa prótese, porque a prótese está com problema, está com um vício, porque o senhor fala que avisou para ela, eles falam que
né? Aqui, ó, Doutor, vou é mostrar pro muito senhor aqui, ó. complicado. A data de entrega da prótese, dia 21/12/2024. Molde todas as etapas que nós fizemos no dia que ela passou o dia todo aqui. E no final eu coloquei observação paciente, confecção orientada à placa de bruxismo, e aí e apresenta a ausência da dentição posterior e inferior. E deixei Tudo ela bem, no aí a ela placa de assinou aqui. bruxismo tá aí. Mas Mas a placa acontece. foi feita depois, é isso que eu estou te explicando. No dia eu entreguei para ela. Mas depois que eu fiz cair dois aqui, ó. Você vê a Não, minha. eu entendo, Tânia, assim, eu não estou falando que não está caindo, eu não estou falando disso, eu não falei em nenhum momento sobre isso. Então eu só estou orientando porque eu orientei, só que aí ela falou, não vou fazer, por quê? Porque eu tenho uma pessoa que vai fazer para mim, mas enquanto eu falei, não tem problema nenhum. Não, fazer isso aqui, agora de outra coisa aqui, isso A aqui. placa sua de bruxismo. Agora põe a dente aqui, não foi conversado. Não, isso Eu aí. escrevi aqui, eu orientei Eu você. não sei qual foi o valor que passou para ela só da placa, da prótese. Da próxima. Dos implantes. Dos implantes. Ah, eu não sei, aí essa parte, A parte eu não vi. Só Porque o que ela quer é a restituição dos valores que ela pagou referente a esse serviço É que ela fez. não se sente mais nem confortável em resolver aqui devido a tudo isso. E eu mesma, doutora, eu já tinha vindo aqui, eu já tinha tentado resolver de uma outra forma. Deixei meu telefone na recepção. E não foi resolvido. Então só mostraram interesse em resolver a partir do momento que eu vim com o dente. A gente, Só pra você doutor... poder entender que não foi isso, porque todas as vezes que ela quis agendar comigo, eu atendi ela. Não, o senhor sim, mas sem teve um outro problema nenhum, gerente, eu qual é o nome pra do ela, gerente? Foi um leitor, ele foi bem O Heitor, intensivo Tudo bem, eu só estou comigo. explicando porque vocês estão falando uma coisa que não foi o que aconteceu. Não, eu nunca deixei de não atendê-la. Doutor, na clínica a gente teve Falaram, problema em não, reagendar. Teve um dia que ainda eu falei, vocês vão ter que arrumar um horário. Aí não arrumaram com o senhor, arrumaram com o Então, dentista. tudo bem, mas isso não estamos faltando no atendimento. Entenda Eu uma ia ter que coisa. ficar bom dela, acho que. E ela tinha uma Não fica- festa porque pra assim, ir. Vocês estão falando assim, uma coisa assim, eu me dispus a ela estava no dia, eu falei, Não estamos falando da sua pessoa, estamos falando da não, eu me dispus a fazer o tratamento para ela te tirar a peça para refazer, só que ela falou, Fernando, eu não vou. Não, isso aí você não falou, não. Tirar essa peça aqui de novo. Para poder mexer no dente, quando você tinha perdido o dente, quando você passou pro doutor. Aí eu Não. falei, vamos tirar a peça porque o dente não tá aqui, não tem um dente aqui para fazer isso, porque o dente não... Não, você não falou isso de tirar, não. Você falou o que pra mim? Assim você falou, ó. Foi a primeira vez que eu vim pro dente. Cadê o dente? Lá engoli. Lembra que eu falei que eu não achei o dente? Você falou, então, eu vou ter que pôr um provisório aqui, depois se você quiser, você vê lá com isso quando Não, não foi nem só pra você cuidar. Eu tô falando porque eu não fiz esse seu primeiro atendimento de colocar o dente. Você tá vendo como é que eu tô falando? Mas, Eu não doutor, atendi ó, deixa eu ela. conversar com o senhor. Então, A mas gente vamos- vai estender uma conversa até 10 horas da noite que eu tô falando, questionando os casos da minha sogra. A gente realmente tem alguns erros, tá? A gente tem alguns problemas que eu tentei resolver de uma forma amigavelmente. Minha sogra não tá contente. A minha sogra esteticamente não tá bacana. Você concorda comigo que quando um paciente... Doutor, deixa eu só concluir isso e finaliza. A partir do momento que um paciente ele gasta R$10.800, da onde ele tira um dinheirinho de uma economia dele e investe, ele tá investindo num sonho, doutor. Total. E aqui ela tá virando um pesadelo, porque ela não consegue comer uma coisa com confiança, né? Ela não consegue, antes, doutor, está aqui. Antes, a minha sogra, ela tinha lente de contato. Os dentes dela ela tinha mais segurança para comer antes do que agora com essa situação que ela está, você Não, mas entende? eu estou falando, ela veio fazer o tratamento porque ela estava com o dente daquele quebrado, colado, o dinheiro dele estava solto, por devido à sobrecarga. Dois que ela tava dentes, tendo. sim. Só tinha dois. Dois dentes Não, mas estavam é- soltos. Então, Ah, mas já eu só era. estou explicando para vocês poderem entender que tecnicamente Aí foi ela já estava concluído. com um problema devido ao apertamento Aí- inicial. Mas Aí foi concluído. a gente iria encontrar esse problema que ela tá na panorâmica Isso, aí foi inicial. concluído. Não necessariamente, porque Como assim, não, doutor? entenda assim, isso que eu estou voltando a falar para vocês. Ela veio procurando tratamento da parte superior, entende? Porque ela tinha quebrado o dente, isso tudo. Tá bem, não tem problema nenhum. Só que não adianta, tipo, é isso que eu tô falando. Ah, Fernando, mas o paciente não quer fazer a parte de baixo. Entenda, nós como clínica, não tem o porquê nós não vendemos a parte de baixo para ela para fazer a parte da prótese, porque para nós é mais vantagem fazer isso. Então, mas quando Mas aí a a paciente opção do chega, paciente- deixa ter que procedimento O que ela... raio-x panorâmico. É a que anamnese, inicial. que aí que Isso. fala, para verificar... E o raio-x o- panorâmico para diagnosticar realmente necessidade de extração de dentes. Sim. Então é o básico. Aí a gente queria dar uma olhada nessa panorâmica, onde em nenhum momento foi dado pra gente. Porque aí, Não, mas é através isso que da eu tô falando. panorâmica, vai saber se ela realmente
tudo que o senhor falou aí. Quando eu tô falando, não, então é isso que eu tô falando. Eu não fiz o procedimento inicial, eu não vi a radiografia, porque quando eu fui atender ela, eu fui fazer O senhor não fez a panorâmica, foi outra pessoa. Não, eu fui fazer o tratamento dela, ela tinha feito um implante. Tá, e a Rose não te deixou a par dessa situação? Então, dessa parte? sobre a parte da panorâmica, eu tô falando, a parte da panorâmica eu não consigo ver isso, mas assim, eu tô falando porque o histórico que o colega, eu lembro que tinha comentado, ele falou, o paciente veio porque geralmente os dentistas vêm fazer avaliação, se tem alguma dúvida, eles mandam para mim sobre a parte de avaliação. E aí ele tinha comentado, o paciente está aqui, está com alguns dentes, mas tem uns dentes anteriores, tinha uma prótese fixa quebrada com alguns dentes, e aí gerando o quê? Uma sobrecarga na mordida. Qual é a opção de se fazer isso? Vou colocar só um dente no local? Seria uma opção? Só que, isso que eu estou falando, poderia fazer, mas ela tem essa sobrecarga na mordida. E aí pensando em custo-benefício do que, sei lá, tratar canal de, não sei quantos dentes tinha. Doutora, ela não tinha canal de sobrecarga. Desculpa. Não tô falando, eu tô falando assim, você imagina se ela não tem 3 ou 4 dentes ali na boca. Mas não era a situação dela, doutora, ela tinha 8 dentes. É esse que é o problema, doutor. Mas pra gente verificar o que ela tinha ou não, a gente depende de uma panorâmica O dente, inicial. imagina assim, eu tô falando porque assim, ela tinha uma prótese, ela não tinha dente, o dente estava quebrado. Sim. Entendeu? Aí se fosse fazer alguma prótese fixa estendida, você teria que tratar canal dos outros dentes para poder virar um apoio. Mas isso aí o senhor está falando Eu tô com falando base tecnicamente. numa panorâmica que o senhor Não, eu tô fez, falando com Por base só de olhar na boca dela, que eu não sei Não, como, senhor, porque mas eu não consigo não ter tem esse como. diagnóstico que o senhor está tendo sem olhar uma panorâmica, porque é o básico pra gente, doutor, é uma panorâmica. Tá aqui, a Rose pediu pra fazer a isso aí eu tô panorâmica, até... que o senhor nem olhou. Não, mas é isso que eu só estou explicando porque assim, depende, você tem a panorâmica, tá bom. Panorâmica, vou mostrar para você porque assim, isso eu tô falando, assim, ela tem mais dentes. porque essa panorâmica, ela vai guiar como que o dentista vai tratar o Sim, paciente. totalmente. Por exemplo, se o senhor está falando que o dente dela está quebrado, através da panorâmica a gente vai olhar e vai ver, pô, realmente o doutor está falando que tem razão. Só que até agora não foi mostrado para ela. Então, Não, tudo bem, mas aí eu só tô assim, independente disso daí, eu só tô explicando porque assim, aí vocês estão falando que tecnicamente estava errado. Tá pronto. Não, a gente não tá alegando nada A disso. gente O que a nem gente tá falou. alegando, doutor, o que acontece não se discute. Aconteceu, os dentes dela soltou. Mas eu estou explicando Você entende? tecnicamente o porquê está sim, acontecendo. sim, mas aí é o seguinte, para a gente avaliar se tecnicamente tudo que o senhor está falando está coberto, vamos supor, até na Aí a justiça. radiografia está Você aqui. me desculpa, David, Não, mas se a fosse uma coisa radiografia que... está como que já foi feito, não como que ela Não, mas chegou. eu estou justificando o porquê está quebrando Sim. o atual. Sim. Aqui, a gente vai ficar nessa justificativa. Vai, e é uma coisa que é assim, é o básico. A panorâmica inicial da sua sogra está aqui. Precisa se alterar. Não tô me alterando, é que a minha avó disse, a panorâmica da minha sogra está aqui, o problema da minha sogra é esse. Aí vem falar de bruxismo, aí vem falar de placa que minha sogra já está usando, aí vem falar de dentes posteriores da minha sogra. tempo que você Bem, fez. não, eu não fiz depois de muito tempo, doutor. Eu fiz em coisa de menos de um mês, doutor. Tá bom. Eu tenho dentistas que fazem essa parte pra mim lá no meu consultório. Aí se não bastassem, aí fala que é um bruxismo. Aí se não bastassem, os dentes inferiores dela é o culpado. Eu só estou Doutor, falando porque a paciente está aqui. desculpa, pra mim vocês estão Passaram-se querendo muito- tirar o problema da costa da clínica e jogar na mão de uma senhora de 59 Não, anos eu- que foi totalmente lesada. Que eu posso pegar o contato dela aqui, ó. Ela tava com muita depressão, que ela estava dopada de remédio. Nossa, eu estou conversando só. Não, a gente tá conversando também. Entendeu? Ó, que ela tava dopada de remédio, aonde ela não tinha nem cartão de crédito na hora, foram na casa dela cobrar. Então, assim, doutor, a gente tá lidando com um ser humano, Assim, doutor. hoje o que ela quer, e é direito dela, porque não tá. O tratamento que ela, o valor que ela pagou, a devolução do valor dela. Entendeu? Bom, é isso que eu falei. Aí quer fazer isso, eu posso, não tem problema nenhum. Chame se um dentista perito para poder avaliar. Não, aí ela não vai chamar, aí ela vai ajuizar, ela tem todo o direito de ajuizar, inclusive a clínica não deu a nota fiscal Porque para até o ela, prontuário dela foi mandado inclusive pro o procedimento prontuário encerrado. dela, o que é direito dela, ela tem o Raio-x panorâmica. panorâmica inicial, Sim, não, entendeu? eu só estou explicando porque vocês estão me questionando essa parte técnica, eu só estou explicando. Mas a A parte parte técnica, técnica. o senhor concorda que ela está com problema hoje. Então, como o senhor falar que não Mas está? eu estou justificando o porquê do problema está O senhor acontecendo. está falando que o problema independe da clínica, independe
é um problema que ela tá dando causa. Não, o que eu falei, assim, a princípio eu falei, se você quiser mexer, só que faça a placa, reabilite a parte de baixo, eu troco essa parte da prótese pra você. Em Só nenhum que momento o doutor foi falar de reabilitação a parte de baixo, tá falando agora, nesse momento, comigo desde quando aqui. chegou. Não, hoje... Agora você está falando desde quando a gente chegou, pois o pé aqui é de reabilitar embaixo. Eu escrevi aqui quando ela foi. Não, assim, dentes posteriores, que ela não tinha os de cima, doutor. Cadê? Você colocou posteriores e embaixo? inferiores, ó. Ausência, bruxismo, resina apresenta, ausência dos dentes da dentição posterior e inferior. Tá, e o que tem a ver, doutor? Da ausência de dente posterior e anterior? Eu vou mostrar pra vocês assim. Você tem. Doutor, você só colocou isso. Um contrato, quando você se inibe de qualquer coisa, a paciente está ciente que não se responsabilizamos devido a qualquer dano causado pelo bruxismo, devido ao problema na arcada inferior dela, devido a tudo e assinado. E mesmo assim, vocês não tiram um de vocês da garantia dela, porque a garantia perante o Código de Defesa do Consumidor é 3 meses, eu tô certa? Sim, com certeza, a garantia é legal. É isso que eu estou falando pra você. Ela escreveu E a aqui. Rose não veio pra conversar com a gente? A Rose tá aí? Eu orientei isso sobre ela. Na época ela falou, não, você quer tirar? Eu falei, eu tiro a peça sua pra mandar. Porque a cor do dente não batia porque ela não tinha um dente. Ela tinha passado pro Dr. José. Aí o José colocou um dente específico de outra cor pra poder não ficar sem o dente. Aí eu falei, coloca isso, eu tiro a peça, eu faço uma peça pra você. Só que eu preciso tirar a peça. Tá, Você não falou isso. Você não disse. é assim, o que ela não pode ficar é dessa Você falou forma. assim que se eu não trouxesse o dente, Imagina, eu tinha que Tânia, pagar o. Tânia, quando eu falei pra você, Eu acredito na minha sogra, porque isso foi passado pra mim. reais eu tinha que comprar o tudo bem, se dente. você Quanto que quiser. era? 400, eu falei, vixe Maria, Cada vez que soltar. não vai dar isso. ainda O valor provavelmente que passou os 400 foi pra fazer a placa de bruxismo. Não, Não, foi o dente, a avulso. X saía 500. Isso Tá foi bom. passado até pra mim, quando eu vim aqui falar Tudo com bem, o eu doutor. só tô explicando por quê. Quando ela veio. Pior que eu não falei com você sobre o dente, você mandou eu ir lá. É isso que eu tô falando. Aí quando você passou comigo, eu falei pra você, Dani, você quer Ela tá. Aí eles falaram pra mim que era A gente 400 tem aqui, reais pra doutor, mim, ó. outro dente. Alguns problemas. Falaram pra ela que a prótese ia ser de porcelana, não foi vendida de porcelana. Não, não foi nem porque na avaliação não tem isso. O protocolo está escrito lá, o protocolo de Brandemark. Esse é um protocolo em resina. Então, mas foi Não, falado pra fala ela. pra mim. Tanto que venderam pra ela, foi na casa dela pra passar Não, cartão. imagina, só pra você poder entender Eles tecnicamente. falaram que assim, era 17 mil e Só pra ia você cair poder para entender 10 tecnicamente. mil dentes. Ela é dentista. Ela se vê assim, tem a avaliação do protocolo de Brandemark, que não sei se vocês pegaram ou não, mas tá, a avaliação ali está escrito. E aí a questão de assim, até por ter uma parente que é dentista, o valor que ela pagou não tem nem possibilidade nem de pagar a parte da prótese. Mas é questão de foi falado. Ela não Não, lê, mas- ela não entende, doutor. Assim. Isso é termos técnicos que nós compreendemos porque somos cirurgião dentista. Entenda A uma minha coisa sogra assim. não tem entendimento, Então é doutor. uma coisa assim, se você ela é sua sogra, você é dentista, poderia então ter auxiliado. Não, ela em não, relação porque a ela isso. fez aqui. Eu fui pegar, Então- eu fui ter noção do prontuário dela quando eu falei pro senhor Heitor que até o último momento ele queria se negar a dar e ele deu. No prontuário dela, a gente pega coisas erradas como extrações de raiz residual. Só que foi o que eu falei. Esse é o molde que eu tirei da minha sogra pouco tempo antes dela vir na clínica. Ela tá com todos os dentes na boca. Então, Ela não tem esses dentes posteriores, na época a gente tava fazendo uma prótesezinha pra ela. Mas aí eu volto a falar. Não é isso, porque se ela estava com, por exemplo, o dente quebrado na parte anterior. Mas aonde que vai sanar o que ela está falando e o que você está falando? Através da panorâmica inicial, certo? Se tiver a panorâmica inicial, mostra, eu vejo. Conseguiu? Se tiver, pegar pra eu gente, a gente olha. Eu já vejo aqui. E, David, eu não vejo necessidade de a gente ficar aqui porque eles não vão avaliar a boca da minha sogra. Aí É isso que eu tô aqui. falando, tá vendo? Quando Não, eu quero é que mostrar. a gente chegou e perguntou pro senhor se o senhor vai avaliar a boca Não, dela. eu né? avalio, você Porque não tá avalia, eu tô falando porque vocês estavam falando agora. Ela tá falando que tem raiva. Não, Eu mostro pra é, vocês aqui. Se tiver, aí já vai mostrar, né? Entendeu? Aí já vai sanar. Porque Ela o quer nosso ver. problema, Rose, desde o princípio, se tivesse soltado os dentes, minha sogra tivesse voltado aqui e tivessem recolocado o dente no mesmo material que foi vendido, a gente não estaria aqui pra questionar isso. O problema é que foi várias solturas recorrentes, depois outro. Aí alega um bruxismo. O bruxismo dela está sendo controlado, ela está usando placa, Mas inclusive está a sendo placa é controlado superior. depois, é isso que eu tô explicando. Agora o pra doutor está vocês. negando que o problema Não tá- dela é na parte inferior, onde não foi passado.
passado pra Então, ela. assim, você eu entende? orientei ela a ser feito isso, pra ela poder fazer isso, só que ela não fez, ela tá falando que fez em 15 dias. Entenda assim, em 15 dias ela falou que voltou Não, com 15 dias ela veio fazer. Eu falei que eu entreguei pra ela em média de 20, 25 dias. Essa parte aqui eu Então, mas deixo mais assim, ela passou resolver. depois, se quiser, eu puxo até pras meninas quando foi a consulta que ela passou comigo. Da data que foi em dezembro que ela foi entregue. Dirimir Depois. toda. Eu passei uma com ele, uma com o José e uma com ela, que eu nem É vi mais. a panorâmica É isso que eu inicial. falei, mas foi muito depois que eu falei Se pra ela. você olhar, Rosa, a boca da minha sogra, esteticamente não tá bacana. Se você olhar, tá cada dente de uma cor, Mas porque entendeu? foram colados Aí os quando, dentes, aí eles quando ela veio Ela aqui... perdeu, né? Mas ela perdeu porque ela soltou, não tem culpa, né? O dente soltou, que culpa Não, que ela mas tem? assim, não tem culpa, mas assim, a clínica ela não tem um estoque de dente, principalmente para uma peça diferente, que vai ficar aqui escolhendo. Tudo bem, mas falou mas assim, não Natânia, a deveria gente nem vai falar, providenciar. Você Mas volta isso daqui eu uns tô dias. dizendo, Ele falou, ele deu uma explicação técnica, o porquê e tal, só que isso não foi informado pra Eu ela. informei a Não, ela tá falando que não foi. Tá assinado Tá por assinado ela. por ela. Não, aqui E é... ela tem bruxismo e não Ufa, tem os mas dentes ela pode posteriores, aqui, mas e não. aí? Eu assinava, Mas- mas eu vinha aqui. Você mandava eu assinar, assina aqui, que você veio aqui, você que nós fez. Inclusive, quando ela veio, É mais quando ela fácil, né? voltou aqui, só pra explicar, ela soltou um dente, cobraram R$400 dela, é o que ela alega, né? Falaram pra ela que pra colocar de volta Pra no dente. colocar de volta era R$400. Não sei se era Já na sua caiu gestão 3, já dava ainda. Você 600. falou que adquiriu recente, né? Mas é isso que eu estou falando assim, quando ela veio, eu falei pra ela isso. Ela não quer fazer hoje a parte da próxima. Eu estou falando porque na época eu falei, você quer mexer? Faça a reabilitação, eu coloco, faz a placa, eu faço a prótese nova pra você. Eu troco. Só que lógico que eu vou precisar tirar ela pra Mas doutor, a minha própria sogra fala que em nenhum momento você falou isso, é só palavra conta dela. Mas é isso aí que você Tá tá falando. entendendo? Você Então, tirar vamos aqui, aqui, fazer de vamos novo. técnico. Aí ela falou que ela não Fernanda pode não quer. ficar dessa forma. Dessa forma ela não pode, tá? Certo? Confirma isso. O inicial, a Rose falou que tem. Tem. Se você tiver, eu já até mostro aqui. Eu gente. faço comparativo com o modelo dela aqui pra poder te explicar. Já mostra mais. Isso, porque eram 8 dentes que ela tinha. Aqui no. Então, Deixa eu ver o modelo dela, só pra poder ter o comparativo aqui já pra vocês poderem ver. Ó. Ah, era dentes anteriores que ela tava com aqui, ó. problema. Ela tinha, quando ela chegou aqui, ela tinha 8 dentes. Só que aí colocaram aqui na ficha dela que ela entrou sem esses 8 dentes. Qual é o termo técnico aqui? Raiz residual. Isso aqui, ó. Endodontia de raiz residual. Então, a raiz residual, só para você poder entender. Se ela quebrou um dente, provavelmente ela tinha algum dente tratado canal aqui e tava alguma prótese fixa com dente tratado. Aí quando você vai tirar, é só a raiz. Estou explicando, eu vou ver a radiografia, eu vejo agora pra mostrar. Sim, Eu tinha 6, assim. Se puder, a radiografia, amor? Se puder mandar pra gente aqui, a gente olha também. Sim. Eu tenho as outras também, você quer pra comparar, filha? Tem a final ali até. As outras se foi no tiver a decorrer que final tava aqui, fazendo implante, a final a final tá é aí. mais importante. Afinal tá aqui. Tem a final e tem a de hoje aí, que já é recente, né? Ó, pode até ver aqui, ó. Tô abrindo aqui, ó. Por favor. Ó, é isso que eu tô falando, ó. Aqui ela tinha 2 dentes com tratamento de canal. Isso é Mas considerado ela tinha raiz. coroa, mas ela tinha coroa. E aí Então, os 2 demais? desses, ela tinha o restante, mas é isso que eu tô falando. A extração, esses 2 são raízes. Sim, mas isso, se o senhor pegar desde a semana passada, ela tá falando que 2 dentes tinha que ser tirados mesmo, 2. Só que por que foram tirados os outros? Aí eu vou mostrar pra você aqui, ó. Eu tô falando que eu tô vendo a radiografia agora pra vocês poderem tá vendo, ó. Você tem aqui 2 dentes com o problema já originado lá atrás. Por quê? Esse dente tá fraturado por quê? Porque é a região onde ela gera sobrecarga. Tá aqui. Aí foi tirado esses daqui. São 3 dentes que tem aqui. Aí vamos lá para ver os outros, o restante dos outros dentes. Todos os dentes com restaurações, tratamento de canal. Aqui, um dente com uma lesão, tá vendo? Tá feito canal. Canal que tem uma lesão, tem uma mancha escura lá em cima, ó. Essa imagem de vocês não tá tão nítida, Então, mas aí né? você tá rebatendo tudo que eu tô falando Não, tecnicamente. Não, tudo aí bem, vamos mas dizer não tá assim. tão nítido a imagem de vocês. Aí vamos dizer que ela teria que tirar, vai, 1, 2, 3 dentes que não tem aqui, aí vai sobrar 1, 2 dentes, esse dente aqui, olha o tamanho da raiz desse dente, esse lateral, é um dente muito pequeno. Então consideraria mais um dente. Então sobraria 1, 2, 3, 4 dentes e um dente puro. Ficaria com 5 dentes, 3 de um lado lá no fundo e 2 do outro.
Entende? Aí para fazer uma prótese fixa aqui, ela teria que tratar canal de todos os remanescentes para poder virar, repreparar eles e fazer uma coroa unindo todos. Só que o custo ficaria muito mais caro do que ela pagou. Mas foi informado isso pra ela? Provavelmente foi. Provavelmente, doutor. Eu pego até a avaliação. Se tiver a Doutor, me avaliação tira uma dele, dúvida. Por aqui mesmo, a gente tira uma base. Vamos supor que a minha sogra tivesse os dentes posteriores dela, a gente ia falar, realmente, ela tá jogando muita força agora, porque ela já ela não tá mais com os dentes posteriores. Mas desde quando ela veio aqui, ela já não tinha os dentes posteriores. Então a carga mastigatória dela, tanto antes quanto agora, é a mesma, porque ela tinha lentes de eu vou te contato. explicar. Não tá quebrado? Por que quebrou? Por causa dessa carga de mastigação. Não, porque aqui já era um provisório que a gente tinha feito pra ela. Então, mas é isso que eu estou falando para você. A carga já estava vindo na parte anterior. Porque a região onde recebe a maior carga de mordida, sendo que não tem os dentes posteriores para mastigação. Senão, ela teria aqui os dentes com o provisório e não teria quebrado. Ela tem há mais de 10 anos. Os dentes posteriores ela perdeu há mais de menos Mas é isso que eu anos. estou falando. Mas então os outros dentes não teriam perdidos, entendeu? Os outros dentes estariam aqui, esse dente não teria perdido. Só que a sobrecarga dela está vindo para a região anterior. Aí, é o que eu falei, vocês estão aqui de termos técnicos. Eu não duvido da sua capacidade, como também não duvido da capacidade dela, né? Então, são, né, como eu posso estar falando, cada um vai por uma linha. Totalmente. Então, é o que eu falo. Isso aqui, se formos para a justiça, vai ter que pedir uma perícia, que aí o perito vai ver quem é. A gente queria Quem é o que tem tá? A gente razão. quer resolver da O melhor intuito é forma. resolver da melhor maneira possível. Sim, Né? O que ela quer hoje? Aqui, eu até perguntei para ela, a cirurgia foi bem sucedida? Eu falei para ela, que a cirurgia sendo bem sucedida, vocês vão tirar o valor da cirurgia, o valor da cirurgia que ela vai estar pedindo. O que ela vai estar pedindo é o valor do implante. Não, você está falando da prótese. Da prótese. Porque se a cirurgia. A minha pergunta aqui para você: com outra prótese, ela conseguiria reaproveitar essa cirurgia? Totalmente. Essa cirurgia? Então o valor da Não, a cirurgia cirurgia ok. não tá em O nosso discussão. problema é nas coroas, entendeu? A cirurgia tá ok, a gente tá Eu só questionando estou as explicando isso coroas. porque assim, em nenhum momento eu deixei de não fazer e nem falar para ela fazer. Só que, lógico, para eu poder fazer uma prótese nova, eu preciso tirar. É que assim, talvez a mensagem dela não chegou pro senhor, porque ela falou que conversou com o antigo gerente aqui, o Heitor, que foi totalmente grosso, tanto com ela quanto Tem também com filmagem. ela. Ela tem Tudo bem, filmagem. tem filmagem. O que eu só estou explicando para vocês, porque assim, se fosse algo que eu não tivesse falado para ela, entregado para ela, só pra você poder entender. Quando você faz a prova, você é dentista, você faz a prova. Eu vim para um laboratório, eu fiz uma carga nela aqui no dia, ela passou o dia provando, ela viu o dente, tudo bom, ela gostou do dente, e aí sim nós entregamos a peça. Entende? Para vocês falarem, não tá. Só que lógico, depois de ter quebrado, perdido para recolar, isso lógico causa um remendo na peça, principalmente se não tem um dente específico. Entendi. E aí eu orientei para ela, falei, você quer fazer, só que vai acontecer isso, por isso que você precisa colocar os dentes, colocar a placa, essas coisas todas. Porque se me fizer isso da mesma forma e não colocar nada, vai acontecer a mesma coisa. Mesmo em outro lugar, Mesmo em outro se ela local. não usar direitinho, Entendeu? vai quebrar de novo. Não tem como. Tá. Porque ela tinha lente e não quebrava, é isso que eu falei, a lente ela é bem menos resistente do que Mas se uma não coroa. tivesse quebrado, ela não estaria com os dentes quebrados aqui, ó. Eu mostrei pra você aqui o dente. Doutor, tá mas quebrado esse é um aqui, dente que não Três tem nada a dentes ver. na É porque frente. um dente É tava onde quebra. provisório, aí os dois dentes do canal tava bom. Eu entendi. Na sua avaliação técnica, o que ele falou ali não faz sentido. E ele está refutando da mesma forma, que o trabalho foi bem efetuado. Só que nós temos uma paciente que está com problema. Né? Aí eu Isso tem que comia ser torresmo, pipoca, carne. Com lente de agora- contato. É. Hoje É, Não, mas aí não Dente que justifica. eu Aí, tinha, tudo hoje eu bem, não aí você como vai mais falar, nada. aí você vai falar que Eu estava como bom se assim, ó. não tivesse quebrado. Não tem Aí, ó, aqui, ó, Não entendi, desculpa. Tá bom. Ela comentou Eita, sobre mas- isso aí. só que Quebrou, ela veio doutor, publicar mas não porque- quebrou 8 dentes. Sim, mas ela fala desde o início que quebrou 2 dentes, mas ela não fala 8. Então, mas aí- por isso que a gente queria Aí ter acesso eu só estou voltando a para vocês esse porque assim, vê quais são os dentes que quebraram. Entendi. São os dentes da Doutor, frente, não são os dentes Canino quebrou Deixa eu o te fazer estímulo Deixa eu central e ver. Não são lateral. os dentes Faz uma pergunta, anteriores. pode fazer, Não moço. são os posteriores. Porque ela não tem posterior, doutor. Por isso, porque não tem carga. E a mordida não é feita Mas, mordendo ó, na frente.
Mas por que venderam então pra pessoa, sendo que eles já estavam cientes desse problema? Porque é Mais fácil vender e depois resolver o Eu problema. acabei de Jogar explicar com a barriga. Eu acabei de explicar É o que pra tá ele. aparecendo. Não é isso. Eu acabei de explicar porque ela veio querendo tratar essa parte em específico. Aí quando você faz a avaliação, o paciente fala, não, eu não quero, só quero fazer isso. Porque minha mãe é super leiga. Qualquer coisa que você falar pra ela vai aceitar. Bom, tá bom, senhor. Eu entendo que assim, você é Você filho. tá falando Então, que aí a pessoa me técnico pra ela, explicou, ok? inclusive, Só que que essa pra questão da ela porcelana, que não foi não vai resolver feito, nada. entende? Então, mas eu estou falando, Bom, assim, é vamos isso. tentar resolver, né? É, isso aí Já só você resolveu. resolver. Era 17 mil e que ia cair para 10.800. Então 17 mil é um bom dinheiro. Ainda falei para ele, mas vai ser coisa boa sim, vai ser de porcelana. Quando que foi Então. entregue essa peça? Dezembro. Mas me deram isso. Então aqui, ó, todo mundo entrou no acordo que a cirurgia foi bem sucedida. Até Certo. então, ok, não teve problema na A cirurgia. cirurgia, então aí, os 10.800 já incluía a cirurgia? Como que Já. funciona? É, Já cirurgia incluía? e a- Então aí, Rose, você vai descontar, ver quanto que é o valor da cirurgia e aí ver o... Deixa eu fazer duas perguntas pro doutor. Pode falar. A peça dela é unitária, um Não, um só? protocolo, uma É o peça inteira. protocolo inteiro, tá. E tem como fazer... Bom, eu teria que se fosse só refazer a peça, né? Se fosse o caso. E só refazer a peça assim, só pra vocês poderem entender. A adaptação da barra, você pode ver lá no registro final, tá tudo correto. A única coisa seria a troca dos dentes, refazer Que a é o parte de mais montagem grave, de né? dentes. Você Tá, sabe, você aí é tem que doutora, ver você se ela, sabe, se né? ela quer continuar com o serviço aqui. Não, Aí aí não tem problema nenhum. Eu falo porque assim, eu tô falando com ela porque assim, independente de estar vendo vocês, eu super tratei ela super bem e assim, eu acredito que ela tenha confiança no que eu tô falando pra ela, porque eu nunca menti pra ela. Desde a etapa quando ela acabou perdendo o implante, eu refiz pra ela, eu falei, eu vou refazer, vai ficar tudo bonitinho. Mas aí a escolha é dela. Não, Não, é mais como eu tô falando- eu entendo o que você está falando, mas por todo Aí o a trauma doutora que ela sabe já que é onde tá... às vezes se dá um erro no implante, aí que se torna mais sério, Sim. é mais É uma invasivo, Tudo né? isso a gente entende. O problema é a ficar soltando as Não, eu coroas. entendo. Seu filho não sabe se era seu filho, mas assim, eu só tô falando assim, Parecido. o que eu conversei com ela, eu falei pra ela, se você quiser fazer, só que eu vou precisar tirar a peça pra refazer. Foi Só que se ofertado. não adianta eu refazer a peça, sendo que não vai ter a reabilitação atrás. Porque eu estou explicando para vocês agora, tecnicamente, se você não colocar os dentes posteriores, a sobrecarga vai continuar na parte da frente. Que quebrou lá atrás, como tá, também, independente se você está falando, é resina, não é, mas quebrou os dentes. Tá, Na parte da frente. Tânia, hoje o que você quer? Você quer continuar o tratamento aqui? Você quer sair? Não, quero não. Então, Passei muita raiva aqui. Até por isso eu já chamei Tá. aqui para perguntar fome do. não, então vamos fazer assim, Sofri já que muito aqui, estamos eu todo só- mundo tentando Só resolver de começou forma a melhorar amigável, quando eu fui com ele. concluiu que Até a ele cirurgia foi um aparecer, filha. sucesso. O problema não é a Sofri muito aqui cirurgia. nesse- Aí o que a Rose pode verificar, Rose? É o valor da prótese, quanto que ela pagou na prótese, e aí você entra no acordo. Tem como o doutor avaliar a aparência dela? É isso que eu tô falando assim, eu tô falando tecnicamente, eu sei porque eu sei o que eu entreguei, eu tenho foto do que eu entreguei dela. Entendeu? Pra A mim- minha tá aí, se quiser avaliar. mas é isso que eu tô falando. Tá, é. Mas o quebrar o dente, e é isso que eu estou explicando, tá bom? Mas vamos lá. Pra poder ver. Porque vê se tá, enfim, cheio. Alguma coisa na peça. Onde você faz? Você formou, né? Já. Sim, eu sou formada há 7 anos. Sim. E ela não veio com avaliação apenas dela, né? Veio com outro cirurgião também que trabalha com ela. Olha, pode até vir pra cá, você tá vendo, pode entrar aqui pra vocês verem, ó. Tá vendo? Ó, os dentes que foram quebrados, ó, esse dente aqui foi o que ela perdeu. Tá vendo aqui? Aí teve um resíduo de cola e provavelmente esse dente que acabou soltando. Só que eu estou falando, ó, os dentes posteriores delas estão todos intactos. Entende? Que nem vocês falam, se for falar, é o material. Cara, se não fosse isso, o material de trás teria quebrado. Ou que se falar, se o material é ruim. Doutora, ela tá evitando de comer coisa, ela não tá nem comendo coisa, falando sem segurança. Independente de se trocar a peça, é isso que eu só estou explicando para vocês. Tá vendo? Esse dente aqui foi trocado, porque ela perdeu esse dente. Só que é onde está gerando a carga. Morde lá, fecha lá. Tá vendo? A oclusão dela está correta. Lembra que eu falei? A mordida dela morde atrás. Por isso que gera sobrecarga e acaba
Eu não sou técnico, eu só tô... Não, sim, eu só estou explicando para vocês poderem fazer. Esse dente o doutor colocou porque esse dente foi o dente perdido dela. Entendeu? Só que o dente perdido, aí lógico, o doutor colocou algum para ela não ficar sem um dente anterior. Então, mas se tivesse tudo da mesma cor, tudo normalzinho, a gente não ia questionar, doutor. O problema é isso. Mas é isso que eu estou Se tivesse chegado nela e falado assim, dona Tânia, olha, hoje a gente já for um provisorinho, mas daqui tantos dias a senhora vem que a gente vai instalar um definitivo pra senhora. Mas foi o que o doutor José falou, e quando ela voltou comigo, eu tô falando Ela tinha que pagar, doutor. Não, ela só não teve que pagar como não colocou, como eu falei pra ela, se quiser fazer, só precisaria tirar a peça. Pagar R$400, né? Pra poder estar fazendo. O homem lá falou lá do... Faz pra gente o acerto bom. Eu falei, nossa, É isso que eu tô falando só fica aí pra tudo, vocês, quando é que entendeu? vai dar? Já vai dar Aí é uma questão muito uma assim. outra dentadura. Eu tô falando isso tecnicamente porque assim, pra mim, Fernanda, eu quero ir pra justiça, quero fazer pra mim, eu não tô com o mínimo de problema com isso, porque eu sei o que eu entreguei pra ela. Ponto final. Mas se a gente até aqui, ele ninguém quer levar pra chegar, justiça, Eu você sei, quer resolver da é por isso que eu só tô explicando, Porque a porque gente também não tem da problema. forma que estão passando, como se tivesse entregado uma coisa ruim. Não é a ela. não é isso. É o seguinte, eu tô ouvindo hoje o que você tá falando, né? Legal. Claro, eu tô concordando. Mas quando a gente chegou aqui, né, ela já tinha vindo falar com o Heitor. Inclusive, Heitor, né, o nome, inclusive gravou. Uhum. Falaram pra ela que ela tinha que pagar R$400 por dente, que o dente estava quebrando. Você entendeu? Ela queria passar, não estavam deixando ela ser atendida. E isso não foi uma vez só, foram inúmeras vezes que ela veio. Se a pessoa me procurou, não foi porque ela veio Mas uma então, vez eu só. só estou explicando para vocês porque depois do ocorrido, quando ela perdeu o dente, o doutor colocou, ela voltou comigo uma única vez depois de ter passado o colar do dente. Aí eu falei, você quer mexer? Só faça a placa e aí depois coloca a parte da prótese que ela falou que ia fazer com ela, volta, eu refaço, só que eu vou precisar tirar a prótese dela. Sem cobrar. Entende? Tá. Só que aí a opção ela falou, não, tipo, não quero ficar sem a prótese. O que eu vou fazer sem ficar sem a prótese? Tirar isso aqui, não. Então, Ele mas falou que como é eu só ia tirar depois de 6 meses para limpar. Não, isso foi quando eu entreguei a peça. Aí eu mas... falei, nossa, mas vai doer. Ele falou, não, Porque é só tirar para limpar. desparafusar, limpar e Vai recolher. tirar e levar para fazer de luz. É, assim, essa prótese está tendo funcionalidade Total. você Ela não tem confiança, doutor. para fazer continuar o serviço. É, assim, ao meu ver, foi o que eu te falei. Ela pega, a gente Aí é com ela, se ela aceitar. Você Você quer. aceita que eles arrumam esses 3 pra dentes vocês, seus? gente. Sinto muito. Mas olha, eu não indico essa clínica pra ninguém, não. Não, mas você aceita que Todo eles mundo arrumam? fala isso. Você aceita, ó, A questão é uma. Você aceita. Eu entrei aqui. Ó, me responde uma coisa. Você aceita que eles arrumam esses 3 dentes seus? Colocam novamente, refazem. Não, eu peguei outro dentista agora. Porque vai passar vamos supor, passa 6 meses, 1 ano, aí, e aí continua atrás. Mas o que é que dá para aproveitar dessa prótese? Praticamente tudo, só vai trocar os dentes. Porque a parte interna, tem a radiografia final, eu mostro pra ele só pra ele poder entender. É só as coroas, David. A parte só o do dente. implante não É o mexe. mais caro É, e é o mais essa parte aqui não É. mexe. A parte só de mostrar pra ele implante aqui, ó. e a barra é o mais caro e o mais problemático. Tá. Os implantes estão ok, a estrutura de barra está totalmente adaptada nos implantes, a única coisa que trocaria seria o dente, que é o que está aparecendo na Tá, então você consegue nem. Quando uma consulta para resolver, fazer isso com certeza, aí cada injetaria. um dia traz. E traz o protético aqui, né? Não, eu faço da mesma forma, eu viria com o Vamos, protético e Dani, eu faço venho com você no dia Pode e a vir, gente sem finaliza problema isso nenhum. pra resolver. Só a única coisa que eu Aí estou vai orientando cair mais. você. Aí você vai dar Não, isso então tem que numa dar parte de baixo. mais 3 Então, meses. mas aí assim, o problema, mas você vai ter se que ela garantir tiver com que a vai usar placa a A placa, a usando placa aqui. e precisa E é fazer dorme com ela, mulher. Ela vai tirar todas, a Se gente vai você não tentar, dormir vai com ela, perca. vai dar Se você problema. olhar na raio-x, você vai ver que, infelizmente, os dentes de Então. baixo dela estavam em estado mais crítico do que os superiores. Entende? Entendeu? Eu só tô falando porque volta-se no mesmo Ah, tem que problema que casar eu tô com ela? falando. Já casou, ainda trabalha Mas comigo ela é pra boa no auxiliar. argumento. Ai, Então, você não, entendeu? Porque assim, eu só tô falando porque assim, eu posso refazer o trabalho para ela. Isso que eu Só que tô sem a mordida posterior vai gerar sobrecarga. Tá, então vamos fazer assim. Se ela fosse fazer, Fernando, eu tirei os dentes dela, tá tudo pronto, montei, deixei tudo pronto. Instalei a peça e ela tirar os dentes de baixo, eu dou garantia. Tá, pra entrar Você numa- quer que numa coisa. eu finalize a parte de baixo dela e ela retorna aqui e faz esses 3 dentes?
Pode ser assim, então? Até melhor, né? Pode ser, Pode mim, ser? Então fica Pra mim, certo porque assim? aí eu consigo ter a parte posterior. Que aí... Entendeu? Mas se você quiser, Fernando, eu quero vir, eu quero fazer a peça nova de novo para você em cima, só que assim, por isso estou falando, a garantia, se você ficasse 24 horas com a placa, seria uma coisa. Mas como você tem a oclusão não tem posterior, vai gerar sobrecarga da Eu mesma só forma. janto, eu não almoço, eu bebo café o dia Mas o inteiro. problema é assim, vocês Como é precisam que eu como entender. o dia inteiro? Não é o dia inteiro que eu falo. Qualquer mastigação que você tenha, a força nossa de mastigação é mais de 300 kg em um ponto. Você imagina 300 kg em um ponto específico você forçando. Ele estoura. Entende? Tá, então... Ah, eu sei que com meus dentes, antes eu comia pipoca, hoje eu não como torresmo, porque eu amo. Não, mas vai resolver, vai resolver. Mas calma, vamos resolver. Vai resolver. O que a gente está querendo aqui, tanto da clínica, é resolver. Come, Então vai vamos fazer assim, ó. ela vai fazer a parte inferior que você está falando do que precisa, certo? Sim, se E possível, aí passa. ela pode depois vir aqui para você Pode fazer, esses você vai três. fazer uma prótese provisória, uma perereca, você não Sim, é uma dá. opção que a gente vai fazer. A gente vai remover a parte de baixo dela e vai fazer uma Mas total. só que eu não posso gastar agora. Não, não vai ser mais nada. Aqui, Não, aqui, com nós, aqui é nós, tá? Aqui Eu vou ter que toda forma Sabe por que eu tô falando? cobrar a mão de obra. É porque ela não mas tem só- condição. Mas eu Todo tenho que a pagar economia agora, dela que ela eu tinha, tenho ela dinheiro. pagou aqui. Então ela não tem condição de Eu pago fazer cada embaixo. Professor, eu até entendo isso. Eu tô falando porque assim, ela pagou 10 mil reais. Você faz o trabalho disso. A devolução dela, ela vai pagar quase praticamente o custo só pra você, tipo, da diferença. Não vai conseguir nem pagar o colega que vai mexer. Eu tô falando porque você vai entender o custo quando você vai fazer um protocolo. Não, embaixo ia remover os dentes dela e fazer uma total. Então, aí sim, é isso que eu tô falando. Você vai remover a prótese para fazer uma total embaixo. Tô falando na parte de cima. Se você fizer a devolução financeira, tô falando, você pagou 10 mil reais. Vamos dizer que seja 5 mil reais o trabalho do protocolo. Você vai pagar só de laboratório mais ou menos em torno aí de 2, 2,5. Sim, mas a gente nem tá pra ver isso, a gente só quer Eu tô falando pra você poder entender. Você prefere que eles Agora arrumam não primeiro dá, os seus Ela três pode dentes? acompanhar aqui no dia. Ó, vamos fazer assim, a gente marca, porque o certo era a gente Eu não arrumar. consigo fazer Calma. agora, gastar. A gente Não é que arruma. você não vai gastar nada. Aqui, a gente, o que é o certo era se fazer? Não, embaixo, calma. Porque eu não vou cobrar da minha sogra, mas ela vai ter o gasto do laboratório, ela vai ter gasto do meu dentista. É isso que eu tô falando. Então, assim, Eu não tô falando o que o ideal a se fazer, vamos fazer o seguinte, a gente marca, eu venho um dia aqui, eu acompanho a minha sogra, vocês trocam esses 3 dentes, colocam o mesmo, da mesma qualidade que foi colocado os demais dentes e dão a garantia de 3 meses. A minha sogra vai estar com placa, no dia ela traz a placa, vocês podem inclusive ajustar a placa se precisar, e aí a gente dá a garantia. E a partir disso, eu resolvo a parte de Eu baixo. faço isso. A única coisa que eu falo, lembra que eu falei pra vocês anteriormente, ela não fica 24 horas por dia. Se der pra você ficar o máximo de tempo com a Tá em placa, casa, né? Você ajuda. Por quê? visita, Por mais que você tá forçando, Porque vai- qualquer a toque pode gerar um durabilidade pouco da mais de sobrecarga, função mas não vai tem ser problema muito nenhum. maior. Eu venho, eu faço. Como de dia. Não, não tô falando de comer, tô falando da Qualquer- placa de... O do Pra bruxismo não que ela fez ter, ali pra não pra ter você. contato. É, mas a minha boca tá quieta de dia, eu não tô comendo, que vai. Mas na hora às vezes a gente tá Qualquer quietinha, a gente movimentação não que você tem. faz, porque assim, o paciente às vezes ele acha que a mordida nossa só faz isso aqui, só abre e fecha, só que você movimenta para os lados e anterioriza, entendeu? E isso pode gerar uma sobrecarga no dente, por isso que o dente acaba soltando dessa pressão, mas fica a critério seu, eu tô falando porque assim, você sempre acreditou no que eu falei, eu nunca menti pra você, e quando eu entreguei a peça, você falou, não, Fernando, gostei, ficou muito bom, tá bom. É, mas Só eu que falei que aconteceu. não era coisa boa, Tá, sei lá, Mas não é porcelana, né? Não, Porque isso, daí- isso sim, eu tô falando que Já aí na paguei avaliação ali. não tem nada Eu ainda disso, falei, eu tô falando nossa, que mas em nenhum tá momento vendo esse falei pra ela sobre pra isso, mim, porque da não foi isso que validade aconteceu. porcelana, Tá, vamos. tá. Então vamos fazer assim, ó, pra resolver. Às vezes, o que aconteceu? Às vezes, de fato, desculpa, David, de te cortar. Às vezes, de fato, venderam pra ela de porcelana, aí conforme deram um desconto pra ela lá de sei lá quantos mil, ela colocaram de Não foi, sabe por que resistente. não foi? Porque no código, se você quiser entrar no código, o código do protocolo no porcelana ele é diferente do código do protocolo de Brånemark. Tô falando porque nós trabalhamos. Não, então, mas é na hora da venda, doutor, não é bem antes de chegar aqui, porque eu até falo pra Rose verificar certinho, porque foram na casa dela passar o cartão. É, não foi você que me atendeu, Nem né? poderia, É pelo isso que eu estou conselho, falando, eu só tô. pelo Então conselho ele que mentiu regional. pra mim, né? Então, é assim, erros aconteceram, eles estão dispostos a corrigir seu erro, o erro E foi eu tô feito disposta a vir aqui, com você no e ela está dia. disposta a vir, né, para
fazer com que a senhora tenha uma função do seu dente, né? Porque o dente está caindo, não pode ficar dessa forma. Então, ficamos assim, você troca os 3 dentes dela, certo? Coloca aí da qualidade que já estão aqui, uma qualidade boa, e você vai cuidar da parte inferior Só dela. para vocês poderem entender, se você quiser no dia quando você tiver, eu refaço a prótese inteira para você ver. Para mim não tem problema. Não, não é nem essa questão, doutor. É a questão. É a coloração e a... Mas não vai pôr de Não, porcelana. A questão é os dentes que foram soltos de fato. Entendeu? eu só Que a tô- gente não tá sendo pra ser Eu injusto. só A tô gente tá falando aqui porque pra resolver de não, fato. assim, eu só tô falando que para nós, eu vindo pro laboratório, para mim é indiferente fazer uma coisa ou outra, entende? Na hora resolve. Aí vem, faz, não tem problema nenhum. Nós mexemos, você vai estar acompanhando. Eu falo até agora temos teste. Se quiser deixar um espaço mais, um overjet para poder ter menos recorrência, não tem problema nenhum. Eu falo espaço para diminuir o toque, só que vai deixar um espaço maior. Ah, vou fazer uma prótese depois. Aí compensa na prótese. Aí entendeu? o dentista ele arruma a dimensão Aí vertical dela. quando que ela pode já vir? Aí só preciso ver Achei com o que Você consegue ver a gente? A gente aguarda lá fora, então. Você tá vendo? Mas eu acho que não consegue agora, né? Porque vai ter que entrar, porque assim, O laboratório funciona vai vir aqui tem que comigo, ligar com o entendeu? laboratório, Você o já fez laboratório carga? tem que ter Tá, você fez agenda carga. junto com o dele, Fazendo essa carga. agenda tem que casar. Sim. Porque o laboratório ele sai do local e vem aqui, ele traz tudo pra cá. Tá. Tem que casar também com a minha agenda. Aí você Mas pode se falar no pra WhatsApp. você- Você quer anotar meu Pega telefone? Não, o você pega o telefone. contato da Tânia e fala Deixa direto eu com falar, ela. porque se pra você não tiver problema, só que aí eu não sei se você quer acompanhar. Eu tiraria a peça, mando pro laboratório, aí não precisa ter isso. Não, doutor, ela não sente nem confortável em ficar. Ela já ficou quase um ano sem Não, só os tô falando por dentes. causa da logística disso. Um ano eu fiquei entendeu? com a Anguera, Porque a prótese ficou larga. larga. Eles fizeram 2 e não prestou. Só tô falando por causa Até da em logística. casa. Tá, então, assim, você vai verificar a agenda do Do laboratório? laboratório, sua? a minha eu aviso também pra ver com a dela, pra poder também. Tá, qualquer coisa que você quiser, você pode mandar pra mim, eu vou intermediando, Isso, mesmo já pode ser bom. finalizando por aqui. Né? Tá. Então, doutor, obrigado aí pelas explicações técnicas. Finalizar lá fora? Vamos lá? Vamos lá. Obrigada, viu? Obrigado, Ingrid, né? Obrigado, viu? Até mais, fica com Deus. É isso aí, pessoal. Bom, vocês ouviram as explicações técnicas tanto da doutora quanto também do doutor Fernando, o nome dele? Doutor Fernando, né? Eles divergem ainda, né, doutora? Você ainda tem algumas uma questões. opinião divergente dele em algumas coisas, mas o mais importante é o quê? Resolver o problema dela. Sim. Ela não pode ficar dessa maneira, né? O dente dela não pode ficar caindo, a coloração do dente não pode ficar do jeito que estava. Eles entregaram, a gente viu ali a panorâmica inicial, como que ela chegou. A panorâmica realmente consta que era 2 dentes, Que né? precisavam sair, tirar, né? Aí ele explicou, deu uma explicação técnica, o porquê que retirou o restante. Enfim, são dentistas, são cirurgiões dentistas, têm prática, né, habilidade no que fazem. Eu sou um jornalista e eu sou leigo, eu não tenho técnica para estar dirimindo esse conflito. Mas o que eu posso falar é para vocês entrarem num acordo. E ficou estabelecido que a doutora vai estar acompanhando todo o procedimento que vai ser feito na dona Tânia. Né? Eles vão trocar 3 dentes. Sim, os 3 dentes que haviam soltado, eles vão trocar. Você vai estar Vou acompanhando acompanhar junto ela, para ver sim. Porque ela não tá se sente tudo- mais nem confortável em vir sozinha, então eu vou acompanhar ela. E isso que é importante. A clínica vai fazer essa troca, porque é dever deles, né? A cirurgia, né? Nós avaliamos, todo mundo entrou em acordo ali que a cirurgia foi bem executada, o problema estava mais na coroa, né? Sim. E a clínica vai dispor aí dos meios para estar corrigindo todos os problemas, né, que a dona Tânia teve. Então, nós iremos aguardar, né, o final desse caso, ver se realmente a clínica vai cumprir com o que eles estão prometendo, né, porque fizeram aqui um acordo. E é isso. Tem alguma coisa que você queira falar, Tânia? Não. E você? Espero que fique bom agora, né? Porque eu tô confiante, mas Eu não. vou vir. A gente entrou ali para evitar até com que esse caso fosse para a justiça e para conseguir dar uma resolução mais rápida, porque Sim. você precisa que esse tratamento seja corrigido.
Com certeza. Você quer falar alguma coisa, Ingrid? Infelizmente foram alguns erros que cometeu, mas a gente só quer resolver da melhor forma, o mais breve possível, para não estender tanto. E tá bom, é só devolver os 3 dentes que de fato tiveram um problema, que tá com muita divergência de cor, esteticamente não tá legal, funcionalmente não tá legal. E depois a gente dá continuidade no trabalho, para dar continuidade na parte de baixo, nos dentes posteriores dela. Mas eu vou estar acompanhando ela a próxima vez que ela for vir, para não ter nenhum tipo de dor de cabeça. E agora é isso. O seu consultório vai cuidar tudo da parte de baixo. Vai. Né? Então, se você também não quiser ter dor de cabeça, pede pro David meu telefone que ele passa e você entra em contato comigo. Você viu como que ela luta pelo direito, ainda né? mais Fica brava ali. Você deve ter uma dor de cabeça, hein, rapaz? Não é nada. Eu tenho a agradecer ao David. Isso, gratidão. Por todo o apoio aí que a gente teve. Bom, sempre bom falar, né? Porque... E se você passar por uma situação bem parecida com a nossa, entre em contato com o David e resolve, viu? Bom, eu que agradeço a confiança de vocês. Eu espero, né, que esse caso seja resolvido da melhor maneira, que eles possam, né, que a dona Tânia possa voltar a comer as frutas, né, a carne, porque hoje você tá com medo, certo, de comer. Então eu vou ainda continuar com medo, né? A sua... agora depois vai estar comigo. A sua doutora aqui, especial, vai estar acompanhando todo. Você não confia nela? O resto do dente, eles vão pôr só 3 e o resto que eles fez. Mas calma, vai dar certo. Eu tô confiante, gente. Ela tem que ficar... Eu, no caso dela, também ficaria da mesma maneira, porque a forma como que ela foi tratada inicialmente, né? Queriam cobrar um valor a mais, foram na casa dela. Que bom que eles estão querendo resolver a situação. Vai resolver quando os dentes dela forem trocados. Sim. Então é isso aí, pessoal. Mais alguma coisa que vocês queiram falar? Não, gratidão. Então, pessoal, eu quero agradecer aí todo mundo que me dá um apoio, o pessoal da Zona Norte, Zona Leste, Zona Sul. Agradecer o estado de São Paulo inteiro, porque eu preciso do apoio e da força de vocês. Não se esqueçam de se inscrever, compartilhar, e é isso aí. Eu sou Davi Correia e essa foi mais uma matéria na defesa do consumidor. Olá, gente boa, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu aqui, Dr. Robertson Vinhali, advogado especialista em Direito do Consumidor, uma vez mais participando do canal Davi Correia na defesa do consumidor. Um abraço a você, Davi, e toda essa audiência, para nós comentarmos sobre mais um caso, sobre mais direitos do consumidor, especialmente da pessoa idosa exposta à situação considerada vexatória pelo Código de Defesa do Consumidor. Antes disso, antes de entrarmos no tema, gostaria de pedir a você encarecidamente que se inscreva no meu canal CDC na Prática com Robertson Vinhali. Nós temos ali, ultimamente, atualizando uma playlist com tipos de golpe mais comuns cotidianamente, hoje em dia, que as pessoas têm caído para você se prevenir e o que fazer. Deixe lá o seu like, comente, compartilhe, contamos com vocês. Indo direto ao ponto, eu gostaria de me ater nesse vídeo mais às questões relacionadas àquilo que não tratamos ainda no canal. Acho importante isso, para não ficar cansativo, para não ficar maçante. Vocês sabem que má prestação de serviço enseja restituição do valor ou a reparação do dano, substituição para outro serviço. Vocês sabem essa questão. E o Davi Correia muito bem colocou alguns artigos e trabalhou estes artigos do Código de Defesa do Consumidor em reportagem. Mas eu gostaria de dizer a você, consumidor, em especial a pessoa idosa, que o artigo 42, ele diz o seguinte: em todos os... Aliás, o 42, tem o 42 e o 42A, é o 42 mesmo, não é o A. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Isto, por mais que se diga que determinado tipo de cobrança na casa do consumidor não foi acompanhada de ameaça, ainda assim nós temos que observar o constrangimento. Você gostaria de ser cobrado na sua casa? De que batessem palma e cobrando por algo que, lá no início, supostamente teria sido imposto a você? Ou então,
deu aquela forçadinha, se o termo correto não for imposição, aquela forçadinha para que você adquira um produto ou um serviço por meio de algum representante comercial, você acha justo que seja feita a cobrança na casa do consumidor? Pois bem, o Código de Defesa do Consumidor, na sua seção 5, que começa a partir do artigo 42, ele veda este ato. Pode-se discutir constrangimento, pode-se discutir se houve ameaça, qualquer coisa do tipo. Fato é que o CDC veda esse tipo de coisa. Depois, se tratando dos crimes contra as relações de consumo, ou as infrações penais, nós temos aqui no título 2 do Código de Defesa do Consumidor alguns tipos de infrações. Ou seja, não sei se você já percebeu, se você sabe, mas há esta seção no CDC que prevê os crimes contra as relações de consumo. Em algumas comarcas maiores, cidades metropolitanas, capitais, existe ali um tipo de delegacia que é a Delegacia do Consumidor. Ela versa sobre o direito do consumidor e o delegado, ele se atém ao CDC e às práticas consumeristas. Isso é muito importante. Eu, como advogado, faço uma crítica aqui também. Eu acho que seria interessante, importante, como advogado e jornalista, de que houvesse varas específicas, cartórios judiciais específicos para tratar do Código de Defesa do Consumidor unicamente, exclusivamente. Porque, talvez você não saiba, tudo isso é julgado, alinhado à esfera civil, na Justiça Comum ou Juizado Especial Civil, onde se julga muitas demandas ao mesmo tempo, além do CDC. Por isso que eu digo que não é incomum, pelo contrário, é muito corriqueiro, que acontece direto, os juízes façam a prolação de uma sentença sem qualquer embasamento no Código de Defesa do Consumidor. E até mesmo os fornecedores, por seus representantes, procuradores, advogados, às vezes contestam sem desconhecer ou mencionar o Código de Defesa do Consumidor. Ok? Pois bem, nestes crimes há a previsão no artigo 71 do seguinte: utilizar na cobrança de dívidas de ameaça, perceba que ele se coaduna, ele casa muito bem com o artigo 42, coação, constrangimento físico ou moral, afirmações falsas, incorretas ou enganosas, ou de qualquer outro procedimento que exponha ao consumidor. Agora preste atenção. Injustificadamente a ridículo. Aí você pode dizer, eu não acho que bater na casa do consumidor seja expor este consumidor ao ridículo. Eu entendo que você pensa dessa forma até baterem na sua casa. Mas se você ainda assim entende que não é um constrangimento ou expor ao ridículo, veja isso. Ou interfira em seu trabalho, tem gente que trabalha em home office, tem cobranças que são feitas no trabalho mesmo, que não seja em home office. Descanso ou lazer? O que você faz na sua casa? Descansa ou não? Tem lazer ou não? Então, aí nós temos aqui pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. É claro, é óbvio que, a depender dos antecedentes criminais da ficha, né, da capivara, como muita gente diz, da maior parte das pessoas, é claro que, na maior parte, 95%, para ser pessimista, talvez até mais, isso não vai dar em nada, a pessoa não vai presa por isso, ok? Mas ela vai ter algum tipo de benefício despenalizador, que se ela não cumprir, ela vai responder e pode ser condenada a um regime aberto. Em último caso, em casos de situações extremas, isso pode ocorrer. Agora, pessoas que cometem condutas de contravenções penais ou pequenos crimes ou crimes de menor potencial ofensivo reiteradamente, elas não vão ter os benefícios sempre. Então, em algum momento, vai haver algum tipo de condenação que, pelo menos, vai manchar a ficha desta pessoa. Então, você, fornecedor, preste muita atenção com isso e nisso.
Não ceda às regras mercadológicas que vão fazer você prejudicar o seu consumidor e responder criminalmente, ok? No mais, isso se agrava quando a pessoa é idosa. Estamos falando de qualquer pessoa, em qualquer faixa etária, mas isso se agrava em questões de pessoa idosa, porque temos o Estatuto do Idoso, que traz, assim como o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente protege as crianças e adolescentes, Estatuto do Idoso protege as pessoas idosas e traz ali muitas salvaguardas de direitos e observâncias que devem ser vistas com outros olhos mais apurados, ok? No mais, é aquilo que você bem conhece, aquilo que você bem sabe. Entretanto, em procedimentos estéticos ou então odontológicos, procedimentos médicos, há sempre uma questão da comprovação do erro, do vício no serviço e da culpa exclusiva do prestador de serviço se ele é um profissional liberal, ok? Agora, se ele está ali meramente representando uma clínica, também muda de figura a situação. É preciso analisar, observar cada caso, de quem foi a culpa e, sendo culpa do profissional que fez ou da clínica de um modo geral, que vai responder objetivamente, conforme o artigo 14, independente da existência de culpa, por aquilo que seus prepostos vão fazer e por erros, vícios de produtos ou serviços, precisa ser analisado caso a caso para ver o que vai ser feito. E sendo identificada a responsabilidade, nós temos a substituição do produto, né? No caso aqui o serviço, a reexecução desse serviço, nós temos a prestação de um serviço equivalente, nós temos a devolução do dinheiro, nós temos tudo aquilo que o artigo 35 prevê para nós consumidores. Mas cada caso é um caso e objetivamente procedimentos estéticos, odontológicos, médicos, enfim, precisam ser observados mais de perto e brilhantemente, repórter Davi Correia expôs toda a situação e também os artigos que foram mencionados. Um abraço a todos vocês, até o próximo vídeo e que Deus abençoe cada um.